Olá, estudante, seja bem-vindo e bem-vinda à primeira aula, da disciplina de Prática Pedagógica do curso de Licenciatura em Matemática do IF Sertão Pernambucano, na modalidade AD. Eu sou a professora Daniele, como eu me apresentei inicialmente para vocês naquele videozinho de apresentação, e eu vou estar com vocês nessa disciplina, que temos aí 90 horas e 12 semanas de encontros, Então, vejam. Inicialmente, eu acho que antes da gente pensar um pouquinho, na questão da prática do professor, nessa prática pedagógica, eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre educação, O que é educação, E aí, diante desse contexto, é muito salutar a gente trazer as ideias, as palavras aí de Carlos Rodrigues, Brandão, Quem conhece aquele livro Que é Educação é dele, de Carlos Rodrigues. Ele veio a falecer esse ano. Ele é um estudioso ele era um estudioso nessa área, E eu tive o prazer de ser aluna dele esse ano em um curso de educação popular, voltado aí para a perspectiva, de Paulo Freire. Mas aqui nessa aula, a gente vai se limitar a falar de educação de uma forma muito geral, tá? Então, o que Carlos Rodrigues dizia, Ele costumava dizer que ninguém vai escapar da educação, que a educação ela vai acontecer tanto na casa, na rua, na igreja, na escola, em um modo de muitos modos. Todos nós, os nossos pedaços de vida, seja de aprender, de ensinar, de aprender e ensinar, elas acabam se envolvendo com a educação. Seja para saber, seja para fazer, seja para conviver, todos os dias as nossas vidas se misturam com a educação. Nós vivemos a educação. Aí ele costumava dizer até que eram educações, E aí a gente tem que pensar que a educação ela pode ser formal, ela pode ser informal e ela pode ser não formal. Não vai ter um único modelo de educação, não tem um único modelo certo. Existe uma educação de cada categoria de sujeito, de cada povo. Ela existe em cada povo ou entre os povos que se encontram. A gente envolve muitas vezes a questão da família, a gente envolve a comunidade, então ela vai existir em todos esses mundos sociais, entre essas incontáveis práticas de aprender que a gente tem. Então, a educação é, como outras, uma fração do modo de vida, desses grupos sociais que vão sendo criados e recriados, entre tantas outras invenções da nossa cultura, da sociedade que a gente pertence, Porque é muito fácil a gente dizer assim que hoje a educação ela está atravessando, milhares de anos as palavras foram ditas há anos atrás por tribos. Depois a gente teve códigos de conduta sociais, depois a gente passou a ter regras de trabalho, a gente passou a ter alguns critérios de arte, de religião, de artesanato, de tecnologia. Então tudo isso vai perpassando. Isso faz com que a gente vá compreendendo que existe um povo, esse povo precisa ser conhecido, existem trocas que acontecem, existe um mundo social onde a própria educação vai se habitando e vai ajudar a gente a explicar, às vezes, aquilo que é ocular, que está incalculável, assim quando a gente pode falar, dentro dessa perspectiva de educação. Então, a gente pode dizer também que quando a gente fala de uma educação mais formal, ela está relacionada à União, ela está relacionada aos estados, ao Distrito Federal, aos territórios, aos municípios, às empresas, às famílias, à comunidade, todos eles devem se unir, têm esse dever de se unir, de promover, de incentivar a educação. Então, não tem como a gente dizer que há apenas ideias opostas ou ideias diferentes a respeito da educação. A essência, ela tem uma essência, ela tem um fim, tá certo? Só que, querendo ou não, ela vai ter aí interesses econômicos, políticos por trás que acabam impactando diretamente dentro da nossa educação. A gente não pode dizer que a gente está sem perceber que a educação está aí vivenciando, as pessoas falando, vamos privatizar a educação, Então, qual é a perspectiva que eles têm quando eles trazem essa abordagem, Mas é importante entender que quando a gente fala de educação, a gente está falando de mudança social também, Porque a educação ela não está isolada, Ela não vem isolada, tá? Então nada se faz entre os homens sem a consciência, sem o trabalho, tá certo? Sem a gente poder entender, interpretar e ter consciência de tudo que se relaciona e que perpassa dentro dessa educação. E aí quando a gente vai falar de prática pedagógica, essa prática de ensino dentro de um contexto de educação, dentro de um contexto que esse professor que trabalha com a educação está inserido, a gente tem que se preocupar, Quem é esse contexto, esse local que o professor está inserido, tá? Então, dentro dessa nossa disciplina de prática, a gente vai conversar muito, dialogar muito sobre isso.
E aí a gente começa a se perguntar, né? Então, afinal de contas, o que é uma prática pedagógica, tá certo? Essa pergunta, ela é muito comum e frequentemente ela é feita por alunos, por professores, tá certo? E a gente começa a perceber dentro das falas deles que existe uma tendência em considerar como pedagógico um roteiro didático de apresentação de aula, né? Para que seja apenas o visível de comportamentos que são utilizados pelos professores durante a aula. Tá? Então, dessa situação, a gente começa a pensar assim, ter alguns questionamentos, né? O que seria uma prática docente, né? Sem uma prática pedagógica. Existe uma prática pedagógica que acontece fora da escola, ela se resume ao ambiente da sala de aula. Então, o que é, afinal de contas, esse pedagógico e o que é, de fato, essa prática pedagógica? Então, esses questionamentos todos, eles não se resolvem, não se finalizam dentro dessa aula. Elas são alicerce da nossa disciplina. Então, a gente acredita que, ao longo da disciplina, vocês vão se questionar e vão ver muitos conteúdos que vão fazer vocês pensarem, refletirem e compreenderem o que é uma prática pedagógica, tá? E aí entender que prática pedagógica é um conceito muito amplo, ele é fundamental nesse campo da educação, ele vai envolver a didática, vai envolver a ação de ensinar. Então, ela refere-se à maneira como os professores eles planejam, como é que eles interpretam, como é que eles aprendem dentro da sala de aula, tá? Porque o professor aprende também. Quais são as estratégias que os professores utilizam para facilitar esse aprendizado dos alunos? Então, a prática pedagógica, ela não se limita apenas a um conteúdo, ela inclui também esse desenvolvimento dessas habilidades, sejam elas sociais, sejam emocionais, sejam habilidades cívicas, habilidades que os professores precisam nesse dia a dia, tá? Então, a nossa disciplina, a princípio, a gente não vai focar, apesar de vocês estarem no curso de licenciatura em matemática, a gente não vai focar nesse primeiro momento dessa disciplina na prática em matemática. A gente vai trazer a prática de uma forma geral. E aí, ao longo da disciplina, já mais para o finalzinho ali, para novembro e dezembro, a gente vai começar a trazer a prática mais voltada para a área da matemática, tá? E especificamente pensando mais na matemática para o ensino fundamental, tá bom? E aí a gente vai ter um jeito, né? A gente começa a se perguntar, tem um jeito certo de ensinar? Existe uma forma? Tá? Então, eu sou muito sincera com vocês em dizer que é muito complexo a gente dizer que existe uma forma, porque existem vários fatores que vão influenciar diretamente na prática desse docente, tá? Os alunos, a escola, os próprios colegas professores, os pais, a família, a comunidade, a sociedade em geral, além de várias questões outras sociais, políticas, econômicas, culturais e às vezes até religiosas, elas influenciam diretamente dentro da escola. O que a gente pode afirmar como certo é que certo mesmo é cada um encontrar a sua própria prática, a sua própria solução metodológica para se aplicar dentro da realidade daquela tua sala, daquele teu aluno. Então, cabe aí uma reflexão também sobre os resultados do processo educacional. Que resultado é esse que a gente está alcançando? E aí a gente tem que começar a parar e pensar que o resultado do nosso processo, da nossa atividade, envolve a aprendizagem do aluno, tá? Então, outros apontamentos a gente também não tem que deixar de considerar, né? Por exemplo, que ensinar é um processo que parte de algo, né, que muitas vezes a gente considera como aleatório, como previsível, mas que pode acontecer. Né? Acontece na vida, acontece numa reelaboração mental e emocional das nossas experiências individuais. Então, a gente está ensinando. Podemos também considerar que dentro desse processo, a nossa sociedade ela evoluiu muito. Ela presenciou um avanço tecnológico que está trazendo dentro da sala de aula, gente, a questão das tecnologias, né? Nós estamos trazendo as tecnologias, a inteligência artificial, né? Não sei se vocês têm aí conhecimento na diversidade de inteligências artificiais que estão presentes hoje no nosso dia a dia e que nós nem estamos tendo tanto acesso. A gente tem hoje inteligências que você chega para ela, num comando do teclado, ela cria para você uma imagem, ela cria toda a sua apresentação, como essa apresentação que eu fiz aqui para vocês de PowerPoint, basta você dizer os tópicos e ela faz. Ela cria todo esse desenvolvimento. Tá? A Alexa, que evolução foi a Alexa? E agora a gente tem algo muito mais evoluído do que a Alexa. Certo? Então, é muito importante que a gente, enquanto docente, a gente perceba como que essa tecnologia interfere diretamente dentro da nossa prática. E aí, a gente tem que começar a se questionar, né? Existe, assim, a se questionar no sentido de que vocês estão vendo aí, né? Que eu trouxe alguns questionamentos, né? O que é ensinar e o que é aprender? Quando é que a gente ensina e quando é que a gente aprende?
Onde é que a gente ensina e aprende? Quem vai ensinar e quem é que vai aprender? Como é que a gente vai ensinar e como é que a gente vai aprender? Por que a gente ensina e por que a gente aprende? Então, são questionamentos que a gente tem que fazer dentro de todo o nosso processo de planejamento educacional, né? Como é que a gente chega e diz assim, que caminhos vocês percorreram para chegar aqui dentro da licenciatura em matemática? Tá? Qual foi o caminho que o João, a Maria, o José, o Pedro percorreram para chegar aqui e estarem hoje sendo alunos da licenciatura em matemática? Quais foram as vivências que vocês tiveram? Quando a gente estiver estudando, e vocês veem isso mais na frente, não na minha disciplina, mas vocês veem ela mais detalhadamente em didática, vocês vão ver os saberes da profissão docente, seja por Tardif, ou seja por Galtieri, ou até por Paulo Freire. Vocês vão ver que esses saberes, eles impactam diretamente em quem você é. Quais são as tuas experiências de vida? Quais são os acessos que você tem a questões de espaços culturais, de espaços de você ter troca de conhecimento, tá? As tuas experiências dentro da profissão que elas consolidam quem você vai ser nos últimos 5 anos depois de você formado. Então, que perfil é esse de docente que você vai ter? Você se identifica com a profissão docente ou você está lá porque foi a sua última opção? Então, esses questionamentos todos são questionamentos que perpassam o estudo da prática pedagógica. Então, nessa nossa primeira aula, a nossa ideia é introduzir você dentro dessa perspectiva de pensar, de refletir, de se reconhecer pertencente à escola, mas não mais pertencente à escola como visão de aluno. Você tem que começar a ter o pertencimento à escola como uma visão de profissional da educação, como uma visão de profissional da área da matemática, tá certo? Então, era essa a ideia que eu queria trazer para vocês nessa nossa primeira aula, tá? E aí, assim, eu destaco para vocês que as referências dessa semana, eu deixei apenas referências mais pautadas ali na apostila, tá? Que eu deixei já explicadozinho ali para vocês. Vocês podem acessar. Também coloquei uns vídeos complementares, coloquei também a questão de vocês fazerem um questionamentozinho um questionáriozinho não vale nota esse questionário, tá? Se vocês verem a agenda da disciplina, vocês vão ver lá tudo que vale nota dentro da nossa disciplina e essas pequenas atividades que eu vou colocando, como questionário, um jogo da forca, uma palavra cruzada, elas não são consideradas atividades avaliativas, tá bom? Então tenham uma boa semana e até breve.